Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre amostrando espaços grandes e complicados e finalmente vamos ver Markov Chain Monte Carlo, o método MCMC, para resolver esse problema. A gente vai começar falando do caso simétrico, dando um exemplo, depois vou falar de Metropolis Hastings, que aborda o caso não simétrico, e vou finalizar a aula dando um exemplo de amostrar vértices numa rede que a gente não conhece. Então vamos começar motivando o problema. Imagina que você tem um espaço amostral de objetos, como por exemplo várias frutas ou vários grafos. E o seu problema é gerar amostra de objetos desse espaço. Okay? Uma amostra aqui é um objeto, uma fruta ou um grafo. Como é que a gente vai fazer isso? Então, uma ideia é mapear cada elemento do espaço amostral por um número natural. Depois eu escolho um número uniformemente entre 1 e o tamanho do espaço amostral e uso esse mapeamento entre elemento e número para retornar o objeto selecionado. Então vamos ver um exemplo aqui. No caso das minhas frutas, eu poderia numerar elas. Banana 1, maçã 2, pera 3, manga 4 e por aí vai. Escolher uniformemente um número entre 1 e 19 e retornar a fruta. Então isso de fato resolve o nosso problema de amostrar frutas desse meu espaço amostral. O problema é que construir esse mapeamento vai demorar um tempo que é do tamanho do espaço amostral. Se eu tiver 19 frutas, o meu mapeamento vai ser 19 elementos. Em alguns casos, esse espaço amostral, a gente vai ver já já, ele é muito, muito grande. Então essa técnica se torna proibitiva. A boa notícia aqui é que uma vez que você fez essa enumeração, gerar uma amostra tem tempo constante, porque você consegue escolher um número uniforme entre 1 e módulo de S e retornar o objeto equivalente. Então gerar a amostra aqui é muito rápido. Mas vamos ver então uma segunda ideia. Então a segunda ideia vai ser tentar construir o meu elemento do espaço amostral de maneira iterativa, através de uma sequência de escolhas aleatórias que vão levar à escolha aleatória do elemento. Vamos ver um exemplo. Imagina agora que o meu espaço são todos os grafos com N vértices. E esse espaço amostral ele é muito, muito grande. O tamanho dele é 2 elevado ao número de arestas que esse grafo pode ter, que é a combinação de N2A2, que é N vezes N-1 sobre 2. Então repara que o espaço amostral é exponencial aí, em N. Então tem aqui um exemplo para N igual a 3, o espaço amostral tem 8 grafos, estão os 8 aqui, ok? Agora, nosso problema é gerar uma dessas amostras, um desses grafos, de maneira uniforme. Então, em vez de tentar escolher o mapeamento do grafo, o que eu posso fazer é construir um processo iterativo que vai escolher um dos elementos desse meu espaço amostral. Em particular, se cada aresta é uma Bernoulli com probabilidade de meio, o resultado de você amostrar todas essas arestas vai ser um grafo uniforme. Então, para gerar o grafo uniforme, o que eu posso fazer é amostrar cada possível aresta do grafo com probabilidade de meio. Repare que o tempo para fazer isso é o número de arestas, o número possível de arestas, que é n vezes n-1 sobre 2, que é muito menor do que o tamanho do espaço amostral. Ok. Agora vamos considerar espaços grandes e complicados. Então, grande significa que eu tenho uma enorme quantidade de elementos, um número muito, muito grande de elementos. Complicado significa que eu não consigo construir os elementos de maneira iterativa. Eu não consigo um algoritmo fácil para enumerar os elementos de forma iterativa. Em geral, esse espaço amostral é combinatorial, e por isso é que ele é grande, e tem restrições sobre essa combinatória, o que torna ele complicado. Então, como é que eu vou gerar amostras desse espaço? Repara que a ideia 1 e a ideia 2 não funcionam nesse caso. Bom, você pode estar pensando uns exemplos aqui desses espaços amostrais, Vamos lá. Então, aqui um exemplo são todos os grafos conexos com N vértices. Repara que agora eu estou interessado só em grafos conexos, Então, nesse meu exemplo com N igual a 3, eu tenho 4 grafos conexos. Tá? Um outro exemplo são todos os percursos por N cidades de comprimento L ou menor.
Então tem um exemplo aqui com 4 cidades, todas elas interligadas. Eu tenho que percorrer as 4 cidades, tem várias maneiras de fazer isso, e esses números nas arestas indicam o comprimento da aresta. Então o percurso, por exemplo, 1, 2, 3, 4 tem comprimento 8. Então ele atende à restrição de ser menor do que L, que nesse caso é 10. Já o percurso 1, 2, 4, 3 tem comprimento 12 e ele não atende, ele não serve para a gente, porque ele tem um comprimento maior do que L. Por exemplo, o percurso 2, 3, 4, 1 tem comprimento 10, então ele atende e por aí vai. Então repare que eu estou interessado só nos percursos de tamanho, de comprimento L ou menor. Então repare que aqui S nos dois casos, eles crescem exponencialmente com N, né? O número de grafos conexos com N vértices cresce exponencialmente com N, e todos os percursos por N cidades de um certo comprimento também cresce exponencialmente com N. Além disso, não é fácil construir a amostra de maneira iterativa. Eu não consigo construir um grafo conexo de maneira iterativa para conseguir gerar ele de maneira uniforme. Muito bom. Então, como é que a gente vai resolver esse problema de gerar amostras desse tipo de espaço? Está aqui uma terceira ideia. A ideia 3 é aumentar o espaço do estado amostral, removendo a minha restrição. Então eu vou colocar mais elementos do que eu, na verdade, tenho no meu espaço amostral, e vou usar a ideia 2, a ideia de construção iterativa. É claro que, se eu fizer isso, eu posso gerar uma amostra que não atende à minha restrição. Então eu vou usar o rejection sampling para rejeitar essas amostras, as amostras que não atendem. Então vamos ver um exemplo aqui, meu exemplo de amostrar grafos conexos com N vértices. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aumentar esse espaço amostral de grafos conexos para todos os grafos. Okay? Então o meu espaço amostral passa a ser todos os grafos. Bom, com esse espaço amostral eu consigo gerar um grafo G de maneira uniforme usando a ideia 2. A gente viu como gerar um grafo uniforme usando a ideia 2. Agora no passo 2 eu faço o seguinte, se G, o grafo que eu gerei, não é conexo, eu volto para o passo 1 e gero outro. Eu vou fazer isso até gerar um grafo G que seja conexo. E aí eu retorno esse grafo. Então repare que eu estou usando aqui o rejection sampling para filtrar as amostras uniformes desse espaço maior para só retornar amostras que atendem à minha restrição, que pertencem ao espaço menor. Ok, a ideia funciona, okay, mas temos um problema aqui. O tempo médio para gerar essa amostra vai ser 1 sobre P, né, onde P aqui é a fração de amostras que atendem à minha restrição. Repara que eu tenho uma distribuição geométrica no número de amostras que eu vou fazer até encontrar uma que satisfaz, né? E esse P é justamente a probabilidade da geométrica. O problema é que se P é muito baixo, e em particular se P vai a 0 com N, esse algoritmo é extremamente ineficiente. Né? Você vai ficar rodando aqui várias vezes até conseguir gerar uma amostra que atende à sua restrição. Muito bom. Então vamos resolver o problema de uma outra maneira. Então uma quarta ideia aqui vai ser construir e simular uma cadeia de Markov. Então a cadeia de Markov vai nos salvar para resolver esse problema. Mas onde é que vai entrar a cadeia de Markov aqui? Eu tenho um espaço amostral. Então o que a gente vai fazer é construir uma cadeia de Markov cujos estados correspondem aos elementos desse espaço amostral. Cada elemento do espaço amostral vai virar um estado da minha cadeia de Markov. Depois eu vou construir uma matriz de transição P, tal que a distribuição estacionária dessa cadeia que estou construindo seja uniforme. Ok? Agora eu vou simular essa cadeia de Markov por um tempo grande o suficiente, e aí eu retorno onde eu estou como sendo uma amostra dessa minha distribuição estacionária, que é uniforme. E aí então eu gero uma amostra do meu espaço amostral assim. O nome dessa ideia é Markov Chain Monte Carlo, ou MCMC. Então é um método baseado em cadeia de Markov para gerar amostras de espaços amostrais arbitrários e com qualquer distribuição. Não precisa ser a distribuição uniforme, a gente pode fazer isso com qualquer distribuição estacionária π. Muito bom. Então agora você pode estar pensando, mas como é que eu vou construir essa cadeia de Markov se você acabou de dizer que S, o espaço amostral, é enorme, é muito grande? E a resposta é que a gente não precisa construir o espaço amostral. A gente pode simular a cadeia de Markov de maneira iterativa, como a gente viu na aula passada, sem ter que enumerar de antemão todos os seus estados.
E a segunda pergunta que você pode estar pensando é como é que eu vou escolher as transições entre esses estados, porque isso cabe a mim, né, para você que está modelando, fazer. Como é que você vai fazer isso? Então, o que você quer fazer é construir transições que sejam fáceis de descrever, que permitam a você encontrar estados vizinhos a partir do estado atual, o que vai permitir você simular a cadeia de Markov de maneira interativa. Em particular, você também quer ter poucas transições de saída de cada estado. Por exemplo, idealmente, um número logarítmico do tamanho do espaço amostral. Outra coisa que você gostaria de fazer, ao escolher essas transições, é construir uma cadeia de Markov que tenha um baixo tempo de mistura, porque você vai precisar simular essa cadeia de Markov até o tempo de mistura para retornar uma amostra. Então, o que você gostaria de ter é uma cadeia de Markov chamada de Fast Mixing, onde o tempo de mistura é da ordem de log do número de estados que ela possui. É claro que fazer isso não é fácil, e isso é tema de muita pesquisa hoje em dia. Mas vamos ver como é que esse método funciona. Então, receita para método de MCMC. O que é dado para você? Um espaço amostral S e uma distribuição de probabilidade sobre esses estados, π. O que você tem que gerar? Uma amostra aleatória desse espaço amostral de acordo com essa distribuição π. Agora a receita vai ser a seguinte: construir uma cadeia de Markov irredutível, onde cada estado corresponde a um elemento do espaço amostral. Isso vai ser a nossa cadeia base. Depois eu vou transformar essa cadeia base em uma outra cadeia de Markov, que é reversível e possui distribuição estacionária π. E essa distribuição estacionária π foi a distribuição que foi dada para a gente. Então, nessa cadeia, eu vou simular um caminho amostral longo o suficiente, até o tempo de mistura dela, e retornar ao estado final, depois desse tempo. Se eu precisar gerar uma segunda amostra desse espaço amostral, eu tenho que rodar, executar um outro caminho amostral do mesmo tamanho para gerar essa minha segunda amostra. E por aí vai. Muito bom. Vamos começar a ver como é que vai funcionar exatamente isso e vamos começar no caso onde a cadeia base é simétrica. Então, simétrico significa que P de IJ é igual a P de JI para todo estado IJ. Então, vamos supor que essa é uma propriedade da minha cadeia base. Agora eu preciso modificar essa cadeia base, essa matriz de transição P, para construir uma nova cadeia de Markov que seja reversível e que tenha distribuição estacionária π. Lembrando que π aqui é entrada para o problema, é a maneira como você quer amostrar esses objetos, esses elementos do espaço amostral. Então, a ideia central do método é que essa nova cadeia que a gente vai construir não precisa aceitar todas as transições da cadeia base. A gente vai continuar no mesmo estado, fazendo self-loops, para induzir π a distribuição de entrada. Okay? E é bem parecido com o método da rejeição aqui. A gente vai ficar rejeitando propostas de transição da cadeia base para conseguir adequar a distribuição estacionária dessa nova cadeia para a distribuição π. Esse aceite vai ser probabilístico e é independente de transição para transição. Então, AIJ é uma probabilidade que denota a probabilidade de você aceitar a transição de I para J. Muito bom. Então, considera a cadeia no estado I, ok? A cadeia base no estado I e uma proposta de transição para o estado J. Essa minha nova cadeia que a gente está construindo vai aceitar essa transição com probabilidade AIJ. Por causa disso, a gente pode construir essa matriz de transição P' da minha nova cadeia da seguinte maneira. P' de IJ, a probabilidade de ir para J na minha nova cadeia, vai ser P de IJ da cadeia base vezes a probabilidade de aceitar essa transição, A e J. Então eu faço isso para todo I diferente de J, e repara que vai sobrar aí probabilidade, e aí o que sobra de probabilidade eu coloco no self-loop. Então 1 menos as probabilidades de transição de saída do estado I, eu coloco isso retornando para o estado I. Então repara aqui que eu sempre vou ter um self-loop com essa probabilidade. Muito bom. Agora a gente tem que escolher a IJ, tal que essa minha nova matriz, nossa nova cadeia de Markov P', tem a distribuição estacionária dada por π. Okay? Então π, pessoal, aqui é a entrada para o problema, é a distribuição que a gente quer gerar amostras. Então eu preciso converter, adaptar a minha cadeia de Markov
para que a distribuição estacionária dessa cadeia de Markov também seja π. Então a boa notícia é que a gente pode escolher A e J. Então a gente vai escolher A e J para garantir as equações de reversibilidade. Repara que π de I, P e J, A e J tem que ser igual a π de J, PJI, AJI. Repara que se isso for verdade para todo IJ, eu tenho uma cadeia de Markov que é reversível e que tem distribuição estacionária dada por π. Ok? Então, nosso problema agora é encontrar números para AIJ e AJI de maneira que essa equação seja verdade para todos os pares IJ. Vamos fazer isso exatamente agora. Repara que eu estou assumindo que a minha matriz base é simétrica, então PIJ é igual a PJI, então corta isso dos dois lados, e eu fico com PI, AIJ tem que ser igual a PJ, AJI, o que significa que AIJ é PJ sobre PI, AJI. Muito bom. Repara que essa equação ela tem infinitas soluções para o par AIJ e AJI, né? Eu tenho duas variáveis aqui, que são duas probabilidades, e eu tenho muitas maneiras de atender essa equação. Então a gente quer aqui maximizar a probabilidade de aceite. Quero ter a maior probabilidade de aceite que eu consigo ter para uma aresta, para um par IJ. Então eu vou fazer o seguinte, AIJ vai ser igual a 1, eu vou aceitar sempre quando PI é menor ou igual de PJ. E AIJ vai ser PJ sobre PI se P de I é maior do que PJ. Ou seja, AIJ é o mínimo entre 1 e a fração PJ sobre PI. Repara que, definindo AIJ assim, a gente atende a nossa restrição. E repara que AJI é meio que o dual, né, de AIJ, vai ser o mínimo entre 1 e PI sobre PJ. O importante aqui, você pode notar, é que ou AIJ é igual a 1 ou AJI é igual a 1. Um deles, pelo menos, vai ser igual a 1. Se PI for igual a PJ, então os dois são iguais a 1. Muito bom. Então vamos ver um exemplo de MCMC na prática. Imagine que o nosso problema é gerar amostras de pares ordenados, XY, no reticulado de 1 por N por 1 por N. Então eu tenho um grid de duas dimensões, discreto, com N ao quadrado pontos, né? Vai de 1 até N e de 1 até N, eu tenho esse quadrado aqui com todos esses pontos, e o meu objetivo é gerar amostras desse espaço, retornar pontos. Se fosse uniforme, era muito fácil fazer. Escolhe um N, escolhe um N, retorna o par. Mas eu não quero distribuição uniforme. Eu quero escolher um ponto nesse reticulado com a seguinte probabilidade. A probabilidade de eu escolher o ponto XY vai ser igual a x mais y ao quadrado dividido por z. Esse meu z aqui é só uma constante normalização. Tá? Z é a soma para todo ponto do meu reticulado da massa desse ponto, né? X mais y ao quadrado. Então repara que pontos próximos de n vão ter muito mais probabilidade do que os pontos próximos de 1. Em particular, o ponto nn vai dar n ao quadrado sobre z, é o ponto de maior probabilidade em relação, por exemplo, aos pontos 1, que é o ponto de menor probabilidade. Muito bom. Então, como é que a gente vai gerar amostras desse espaço? Okay? Então, a ideia é construir uma cadeia de Markov base usando um toro em duas dimensões, com n por n vértices. Então, eu pego o meu reticulado e eu conecto cada ponto do reticulado com norte, sul, leste e oeste. Então, cada estado da minha cadeia de Markov vai ter 4 transições de saída. E aí, os estados de borda, embaixo, eu conecto com o estado de cima. Okay? Eu fecho o meu reticulado nas duas dimensões, formando um toro, né? A famosa rosquinha. Repara que, nesse caso, a minha cadeia de Markov é simétrica, né? Porque P de I é 1/4, né? P de J vai ser 1/4 e P de JI vai ser 1/4. Muito bom. Então, eu já estou com essa cadeia de Markov base, tá? Simétrica. Agora, ela é irredutível, você consegue ir de qualquer lugar para qualquer lugar. Agora, eu preciso transformar ela numa nova cadeia de Markov P' que tenha distribuição estacionária dado por π, que é a distribuição que a gente quer gerar as amostras. Então, como é que a gente faz isso? Definindo uma probabilidade de aceite. Então, lembrando que a minha cadeia de Markov tem que ter distribuição estacionária, que é a seguinte: π de xy
vai ser x mais y ao quadrado dividido por z. Okay? Então vamos chamar de I o estado xy e j o estado x', y', e j vai ser vizinho de I, ok? Ou norte, ou sul, ou leste, ou oeste. Dessa forma, a gente pode definir a minha probabilidade de aceite, A e J, como sendo o mínimo entre πj e πi. Substituindo πj e πi, o que eu vou ter vai ser o mínimo entre 1 e x' mais y' ao quadrado, dividido por x mais y ao quadrado. Então, por fim, a gente define essa minha nova matriz P', conforme anteriormente, né? P' vai ser Pij vezes A e J, se é diferente de J, e se é igual a J, eu tenho um self-loop com o restante da probabilidade. Repara aqui que Pij é igual a 1/4 para todo mundo, ok? Então, eu vou ficar 1/4 vezes a probabilidade de aceite. Agora, a grande notícia, que é muito, muito boa, é que para calcular a probabilidade de aceite, o A e J, a gente não precisou calcular Z, aquela constante normalização. E essa notícia é muito boa, porque Z poderia ser proibitivo calcular ele, né? Eu tinha um somatório sobre todos os pontos do meu reticulado, nesse caso tem ao quadrado pontos, ok? E isso poderia ser proibitivo se o espaço amostral fosse muito maior. Então, uma boa notícia dessa maneira de escolher a probabilidade de aceite é que sempre quando tiver essa constante normalização, ela vai cortar, porque π de j sobre π de i vai cortar as constantes de normalização. Agora, estou com a minha nova cadeia. Para eu gerar uma amostra, eu vou simular essa cadeia de Markov, a cadeia de Markov dada pela matriz P', por um tempo de mistura tau epsilon, e retornar ao estado atual. E esse estado, então, é uma amostra do meu reticulado de acordo com a nossa distribuição. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora do caso geral, onde a matriz, onde a cadeia base não é mais simétrica. Então a ideia é a mesma, eu estou no estado I da cadeia base, existe uma proposta de transição para o estado J, e a minha nova cadeia que eu estou construindo vai aceitar essa transição com probabilidade A e J. Então nada mudou aqui. Então a matriz de transição P' da minha nova cadeia vai ser Pij vezes A e J, onde Pij é a probabilidade de transição da cadeia base e A e J é a probabilidade de aceite. E aí, se I é igual a J, né, eu tenho um self-loop, eu vou colocar esse self-loop, a soma dessas probabilidades, o resto, 1 menos a soma dessas probabilidades. Então, de novo, eu tenho que escolher A e J, isso é o nosso trabalho aqui, né, de maneira a satisfazer essa equação, que é a equação de reversibilidade, para todo par IJ. Então, π de I, Pij, A e J tem que ser igual a π de J, PJI, AJI. Isso garante que π é a distribuição estacionária e que P' é reversível. Muito bom, então nada muito diferente até agora. De novo, a gente vai ter infinitas soluções para esse par AIJ e AJI. E de novo, a gente quer maximizar a probabilidade de aceite. E aí, a gente vai definir AIJ como sendo 1, se π de I, PJ é menor do que π de J, PJI, ou, caso contrário, a IJ vai ser a razão entre PJ e PJI sobre π de I, PIJ. Então, repare que você pode escrever essa condição usando um mínimo, é a mesma coisa, né? Então, eu vou definir a IJ como sendo o mínimo dessas dois números, 1 e essa fração que está aí em cima. Outra maneira de escrever esses dois casos é usar um mínimo. Então, P' definida dessa maneira, com essa probabilidade de aceite, é chamada de cadeia de Metropolis-Hastings, ok? Dando origem ao algoritmo de Metropolis-Hastings para gerar amostras. Então, quando você define a IJ assim, o que a gente está fazendo é construindo uma nova cadeia que tem esse nome de Metropolis-Hastings, que são duas pessoas que trabalharam com esse método décadas atrás. Bom, agora você pode estar pensando, professor, mas será que esse AIJ de fato satisfaz as equações de reversibilidade? Então vamos mostrar que sim. Vamos mostrar que aquele AIJ que a gente acabou de escrever satisfaz a condição de reversibilidade. Então vamos assumir que PIJ é maior do que zero, se e somente se PJI é maior do que zero. Okay? Caso contrário, a probabilidade de aceite vai ser zero para que zero seja igual a zero.
Então, eu tenho que mostrar que a nossa definição de A e J, que é o mínimo entre 1 e essa razão, satisfaz a equação de reversibilidade, que é π de I, P e J, A e J é igual a π de J, PJI, AJI, para todo par IJ. Então vamos começar com o primeiro caso, vamos supor que A e J é igual a 1. Bom, se A e J é igual a 1, a gente tem que π de I, P e J é menor ou igual que π de J, PJI. Por causa disso, AJI, né, a probabilidade de aceite reversa, que vai ser o mínimo entre essas duas coisas, vai ser π de I sobre P e J sobre π de J, PJI. Consequentemente, eu posso pegar a minha equação de reversibilidade e enfiar nela a definição de AJI, porque A e J é igual a 1. Se eu fizer isso, enfia ali AJI com essa definição acima, a gente vai ter, no final dessa expressão, que π de I vezes P e J, que está ao lado esquerdo, é igual a π de I vezes P e J. Então a gente mostrou que nesse caso a equação satisfaz, e no outro caso, né, onde A e J é o contrário, é a fração, e AJI é igual a 1, é o caso análogo e vai satisfazer também. Então essa nossa definição para a prova de aceite dá certo. Garante que a gente tem uma cadeia de Markov irreversível com distribuição estacionária dada por π. Muito bom. Vamos falar de um problema de amostrar vértices de uma rede, de um grafo grande e desconhecido. Desconhecido significa que eu não conheço os vértices e as arestas dessa rede a priori. Eu não sei nem quantos vértices tem e nem quantas arestas tem. Entretanto, eu vou assumir que eu posso percorrer esse grafo. Eu posso, a partir de um vértice, descobrir os vértices vizinhos. Como, por exemplo, a rede de amizades do Facebook. Você tem o seu perfil e você consegue descobrir os amigos, né, os vizinhos, ok? Nosso problema agora é gerar amostras de vértices uniformemente. Então eu gostaria de pegar essa rede, que eu nem conheço, e escolher vértices de maneira uniforme. E eu queria fazer isso, por exemplo, para estimar a fração de brasileiros do Facebook. Okay? Uma razão para gerar amostras uniformes poderia ser essa. Agora, vamos ver uma ideia para tentar resolver esse problema. Então, a ideia 1 aqui é eu rodar uma busca em largura, uma BFS de raio K, coletar todos os vértices que eu encontro nesse raio K, e aí gerar amostras uniformes dentre esses vértices cobertos. Essa é uma maneira de gerar amostras aqui. A segunda ideia é soltar um passeio aleatório em algum vértice e esse passeio aleatório transicionar. Eu sempre posso descobrir os vizinhos, né? Escolher um vértice e transicionar para ele, descubro os vizinhos, escolho uniformemente um vértice e transiciono para ele, faço isso K vezes e retorno x de K como sendo a minha amostra. Então são duas ideias para gerar amostras dessa minha rede desconhecida. Okay? Bom, o problema aqui é como é que eu garanto que o que eu estou retornando é uniforme na rede inteira. Tanto a ideia 1 quanto a ideia 2, elas vão gerar amostras que são enviesadas. Elas dependem de onde você começou, no caso da BFS, e no caso do passeio aleatório tem um viés, porque o passeio tende a ir para vértices de maior grau. Então, a ideia 1 e a ideia 2 não geram amostras uniformes, elas têm viés. Então, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente gera uma amostra que seja de fato uniforme? Bom, MCMC vai nos salvar. O que eu vou fazer é construir uma cadeia de Metropolis Hastings que tenha a distribuição π como sendo a uniforme. Então, π de V, a probabilidade de um vértice V, vai ser 1 sobre Z, onde Z é o número de vértices da rede. E repara que eu não conheço Z, eu não sei quantos vértices tem na minha rede. Mas repara que se π de V é 1 sobre Z, eu tenho exatamente a distribuição uniforme. Todo vértice tem igual probabilidade. Então, a cadeia base que eu vou usar vai ser simplesmente a cadeia do passeio aleatório simples. Tá? Então, imagina um passeio aleatório andando por essa rede, escolhendo de maneira uniforme vizinhos. Ok? Bom, isso vai ser a minha cadeia base, e agora então eu vou definir a probabilidade de aceite para que a minha cadeia de Metropolis Hastings tenha distribuição π uniforme. Repara que na cadeia base, a probabilidade de eu ir do vértice I para o vértice J
é 1 sobre o grau do vértice I, porque o passeio aleatório escolhe uniformemente entre o grau do vértice I. E a probabilidade de eu ir do vértice J para o vértice I vai ser 1 sobre o grau do vértice J. Quando eu estou em J, né, a probabilidade de eu transicionar para I é 1 sobre o grau do vértice J, porque eu escolho uniformemente entre os vizinhos de J. Então, A e J, a minha probabilidade de aceite, vou aplicar a minha formuleta, é o mínimo entre 1 e π de J vezes PJI, dividido por π de I, PIJ, que vai dar 1, o mínimo entre 1 e o grau de I sobre o grau de J. É só substituir aqui que você vai ver. E, de novo, aquela boa notícia que a constante Z, que eu preciso para definir π de I e π de J, corta, né? O Z do π de J corta com o Z de π de I. Então, repare que tem uma expressão muito simples para A de J. Então, com isso, eu defino uma nova cadeia de Markov, P' de IJ, cuja probabilidade de transição é P de IJ, que é 1 sobre DI, vezes a probabilidade de aceite, que é o mínimo entre 1 e a razão dos graus entre o vértice I e J. Repare que o que eu estou fazendo aqui é bem intuitivo, eu estou enviesando o passeio aleatório contra vértices de grau alto, adicionando self-loops nos vértices de grau baixo para compensar as visitas, tornando a distribuição uniforme. Então essa é meio que a intuição aqui da ideia, ok? Vamos pegar um exemplo, imagina que a rede é essa, ok? Então está aqui a matriz P, que é a matriz de transição do passeio aleatório, tá? Eu tenho os vértices de 1 até 6, eu tenho as probabilidades de transição. Isso aqui seria a nossa cadeia base, a nossa matriz base. E aí eu tenho que transformar essa matriz, usando essa transformação, P' de J é 1 sobre o grau de I, vezes o mínimo entre 1 e DI dJ. Se eu fizer essa transformação, eu vou construir a cadeia de Metropolis Hastings, e essa cadeia que eu construí agora vai ter distribuição estacionária uniforme. Uma coisa muito importante aqui é que apenas transições não nulas são alteradas. Então essa transformação do Metropolis Hastings também nos dá essa boa notícia de que a esparsidade, né, os zeros da minha matriz P, se mantém na matriz P'. Então essa P' aqui, ela tem distribuição estacionária uniforme, enquanto a matriz P em cima tem distribuição estacionária dada pela distribuição estacionária do passeio aleatório, que é enviesada, né, pelo grau de cada vértice. Muito bom. Bom, mas a gente não conhece o grafo, né? Você me mostrou essa matriz aí, mas na verdade você começou falando que a gente não conhece esse grafo, não conhece a rede. E de fato a gente não conhece. O que a gente vai fazer é simular um caminho amostral de maneira iterativa. Então, a cada passo, eu estou num vértice, eu descubro os vizinhos do vértice atual, por exemplo, utilizando a API do Facebook. Depois eu descubro o grau de cada vizinho do vértice atual, determino as probabilidades de transição para cada vizinho, utilizando essa equação aqui, P de J é 1 sobre o grau, a probabilidade de I para J, vezes a probabilidade de aceite, ok? Então, determino essa probabilidade para cada vizinho e depois eu faço uma escolha aleatória e transiciono para aquele vértice e faço tudo isso de novo. Então, repare que eu estou fazendo um caminho iterativo, calculando a probabilidade de aceite de maneira iterativa, transicionando um passo de cada vez. Então, esse método que a gente acabou de ver é considerado um método de estado da arte para gerar amostras em redes muito grandes e desconhecidas, e ele é muito utilizado na prática, para você poder gerar amostras e calcular estatísticas sobre redes grandes que a gente não conhece. Muito bom, isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima gravação ou na nossa aula síncrona. Tchau, tchau.